Quero começar esta reflexão com você nessa tarde, pedindo a ajuda do Espírito Santo de Deus para que nós venhamos trilhar esses caminhos pelas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque eu sei, e você também deve saber, que aqui é das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, da onde procedem as heresias, textos sagrados que são mutilados, arrancados pela raiz de todo um contexto, são instrumento nas mãos de muitos homens, que têm levado milhares de pessoas à perdição. Quando nós abrimos a Bíblia, sabemos que Satanás é aquele que a conhece de trás para frente, de cor e salteado. Sabemos que ele foi capaz de usar as Escrituras Sagradas contra o próprio Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, a própria Palavra de Deus que se tomou forma humana. Ele teve a ousadia de tentar Jesus com a própria palavra. Muito bem, vamos lá. Então vamos começar a nossa caminhada debaixo desse temor, não é? Pedindo a orientação do Espírito de Deus para que nós venhamos abordar esse tema. Eu quero falar sobre o homem e sobre a mulher. E você pode pensar a princípio, mas missionário, esse assunto, não vejo nada demais nisso. Mas sem dúvida alguma, esse é o assunto mais controverso, mais polêmico, mais difícil de ser abordado, não é? É onde o diabo pega pesado todos os demais aspectos que existem nessa vida e que podem ser tratados nas Escrituras Sagradas, são periféricos, e eles giram em torno exatamente do homem e da mulher. Nós temos visto hoje quantas pessoas caminham infelizes, quantos lares destruídos, quantos casais vivendo uma vida de aparência. Vivem uma coisa na igreja e em casa a vida é um inferno. Quantas pessoas têm chorado amargamente. O índice de divórcio e separação tem batido recordes espantosos. As pessoas não mais conseguem viver debaixo do mesmo teto. O que é que está acontecendo? Em primeiro lugar, ao começar a meditar sobre esse assunto, eu quero dizer uma coisa. Eu sou uma das pessoas que tem um grande respeito pela forma como Deus tem levantado as mulheres em nosso dia. Grave bem isso. Reconheço que é obra do Espírito Santo de Deus. Missionárias, pastoras, obreiras, mulheres de Deus, capacitadas, adornadas por dons espirituais e que têm sido um instrumento na obra de Deus. E eu quero agora me dirigir ao livro de Gênesis, o princípio de todas as coisas, para que nós venhamos começar
a entender algumas coisas e as razões pelas quais tantos problemas têm acontecido na vida de todos nós. No primeiro capítulo de Gênesis, verso 26, Deus faz uma declaração. Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Preste atenção nisso. Guarde essa palavra. Capítulo 2, verso 21. Presta atenção. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e ele adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, ele formou a mulher. Trouxe-a a Adão e disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão ela foi tirada. Verso 24 diz assim: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Preste bem atenção. Quando Deus formou o homem do pó da terra, no capítulo 1, verso 7, diz que ele soprou em sua narina o fôlego da vida e ele se tornou alma vivente. E diz o texto sagrado que Deus criou o homem, a sua imagem, macho e fêmea o criou. E que depois de um certo período, ele disse: não é bom que ele esteja assim só, eu vou lhe fazer uma companheira. Mas ele não pegou mais um punhado de terra ou de pó para confeccionar em suas próprias mãos essa mulher. Mas ele fez cair um pesado sono sobre Adão e entrou com sua mão dentro dele, lá de dentro dele, e ele tirou essa mulher. E então Adão olhou para ela e disse: ela é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne. E ela será chamada varoa, porque do varão ela foi. Então, preste muita atenção nisso. Eu creio e quero levar você a pensar. Esse é nosso direito. Eu não sou dono da verdade. Estou longe disso. O dono da verdade é o Espírito Santo de Deus. Porém, ele me capacitou com um cérebro. E a você também. Para que nós venhamos pensar, refletir e meditar sobre essas coisas. Eu creio que Deus formou o homem. E dentro do homem, lá dentro dele, já havia aquela mulher. Em todos os seus aspectos. Porém, ela estava interiorizada. Ela estava dentro dele. E quando Deus toma a decisão de criar a mulher, para lhe fazer companhia, para que ele pudesse ver a mulher e conversar com a mulher, ele simplesmente tira de dentro dela. E de dentro dele. E existem alguns aspectos que nós precisamos aqui compreender. Uma vez me perguntaram, missionário, olha, eu não consigo explicar às pessoas que me perguntam sobre a Trindade, porque essa palavra Trindade, ela não existe na Bíblia, não é? E tem alguns versículos, como em 1 João, aquela história da água, do sangue, aquela coisa que nós sabemos que é um texto espúrio,
que na verdade ele não se encontra nos originais, nos manuscritos. E eu tenho dificuldade, como eu vou provar essa questão da Trindade quando a Bíblia afirma que Deus é um só? Não há três deuses, há apenas um. Mas Jesus, ele fala, eu e o Pai somos um. Mas Jesus orou ao Pai. Mas Jesus diz que o Pai tem a primazia de todas as coisas, tem a liderança de todas as coisas, e que o Pai é o cabeça, que Deus é o cabeça de Cristo. Então, como nós podemos definir essas coisas? E Deus um dia, ele me mostrou que a criação do homem é a explicação do seu próprio ser. Porque Deus, o Pai Todo-Poderoso, é o único Deus e fora dele não há outro Deus. Ele é o único Criador. Mas Jesus disse, eu e o Pai somos um. Mas ele é menor que o Pai. O Pai é o cabeça dele. Então, quando ele caminhava nessa terra, não era o próprio Pai, mas o Filho. Mas ele disse, eu e o Pai somos uma única pessoa. Na verdade, o Filho estava dentro do Pai. Faz parte do ser e da pessoa do Pai. Ambos compartilham o mesmo Espírito. O Espírito de Cristo e o Espírito de Deus. A palavra do Senhor chama o Espírito Santo pelas duas coisas. Espírito de Deus e Espírito de Cristo. O Filho e o Pai compartilham do mesmo Espírito. Então, Deus, o Pai, em algum período da história, em algum momento no universo, ele decide tirar de dentro de si próprio o Filho que já estava lá dentro, a pessoa de Jesus, o Verbo, sua palavra, e ele tomou uma forma, e aquele é o Filho. E ambos compartilham o mesmo Espírito. Mas há um só Deus, o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus criou o homem, ele fez da mesma forma. Ele soprou na narina desse homem o seu espírito, o fôlego da vida. E quando ele tira de dentro do homem a mulher, ela compartilha com o homem o mesmo espírito. O mesmo Espírito. São corpos diferentes, ocupando lugares diferentes, compartilhando o mesmo Espírito, o mesmo fôlego de vida. Porém, a mulher é menor do que o homem. E você pode dizer, missionário, isso não é machismo da sua parte? Porque todos nós somos iguais perante Deus. Deus nos ama de uma forma igual. Não há diferente entre judeu, grego e homem e mulher. Para Deus o amor é o mesmo. E eu concordo com você. A Bíblia fala isso e fala outras coisas. A palavra de Deus, ela fala sobre princípios de autoridade que foram criados por Deus. O reino dos céus não é governado pela balbúrdia, pela bagunça, por pessoas que fazem as coisas como desejam, mas segue-se um princípio de autoridade. São anjos, querubins, serafins, arcanjos, e enfim, existem princípios de autoridade. Toda essa bagunça se criou quando um ser chamado Lúcifer quis quebrar esse princípio de autoridade e ele quis ser como Deus. Ele disse, quem disse que Deus está certo em tudo isso que ele criou, em todos esses princípios de autoridade? Eu creio que eu posso ser maior, eu creio que eu posso me projetar mais, eu creio que eu posso me assentar num trono como Deus, eu creio que eu posso receber adoração também. Então tudo foi criado debaixo de um princípio de autoridade. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Eu quero ler um texto com você estranho, entre aspas. A palavra de Deus, ela afirma claramente, e Paulo diz isso, que
A mulher foi criada, gerada por causa do homem, não o homem por causa da mulher. E diz também que o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Preste bem atenção. Isso não denigre a pessoa da mulher, não a rebaixa a um segundo plano, mas estabelece a autoridade de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que você pode resistir às autoridades que são criadas por Deus. Mas aquele que resistir, aquele que for contra, aquele que não se submeter às autoridades que foram criadas por Deus, essa pessoa está resistindo ao próprio Deus. Não apenas à autoridade que ele criou, mas ele está resistindo ao próprio Deus. Satanás é conhecedor de todos esses princípios. E ele vai arrastar multidões para o inferno com Bíblia Sagrada debaixo do braço e tudo. Porque foram pessoas que se rebelaram contra os princípios de autoridade estabelecidos por Deus, tanto o homem como a mulher. E por isso ficaram impedidos de terem uma vida e vida em abundância. Por isso, em suas vidas abriram-se brechas através das quais toda espécie de dardo inflamado, de setas malignas e de obras do inferno começam a se infiltrar através dessas brechas que foram abertas. Você sabe o que Adão e Eva, eles tiveram como consequência da atitude deles naquele jardim, não é? E você sabe que não foi em vão que Satanás escolheu a mulher para tentar. Ele não escolheu o homem para tentar, ele escolheu a mulher. Porque ele queria quebrar um princípio de autoridade. Preste bem atenção. Adão poderia não ter dado ouvido à sua mulher. Ele se deixou levar. Deus falou para ele, você deu ouvido. Se você não desse ouvido, você está cheio de costela ainda. Eu tirei uma só. Mas você deu ouvido. Maldita a terra por tua causa. Você quebrou o princípio de autoridade. Eu fiz a mulher por tua causa. Você deu ouvido. Você se sujeitou, se submeteu a ela, ao conselho dela, aquilo que ela disse. Mas se você tivesse dito a ela, Eva, você está louca, mulher. Você comeu esse fruto. Como é que você faz uma coisa dessa e não vem me consultar, não vem falar comigo? Mas você deu ouvidos. Maldita a terra por tua causa. Do suor do teu rosto agora, você vai comer o fruto. Então preste atenção no que Paulo fala. Escuta, eu estive em Corinto alguns anos atrás, nesse mesmo lugar onde existia essa igrejinha aqui, bem pequenininha. Era um lugarzinho de reuniões lá em Corinto. Corinto era uma cidade bem famosa e bem conhecida pelas prostitutas que haviam no lugar. E existiam barcos que vinham de outras regiões, não é? Para atracar ali por causa daquelas prostitutas, e elas tinham uma característica. A característica era os cabelos raspados. E Paulo escreve uma coisa para a igreja que se localizava dentro desse lugar de prostituições, famoso pelas prostitutas que existiam naquela terra. E então ele diz assim, capítulo 11, verso 3, ele fala para as irmãs da igreja. Mas eu quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. Presta atenção. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos e para as irmãs. Escuta bem. Porque eu sei que tem gente dizendo agora, missionário, você vai entrar num assunto aí, meu irmão, que vão furar os seus olhos. Pode ser. Missionário, existem coisas que Paulo escreveu que são coisas que, de acordo com o pano de fundo histórico em que ele viveu, concordo com você plenamente. Tem coisas que não servem para nós agora, porque foram doutrinas de Paulo e dos outros apóstolos que serviam para o povo judeu
e que serviam para as pessoas que viviam naquele período da história, e nós estamos agora em outro período da história. Agora, presta bem atenção, irmã, escuta, você que me ouve agora. Presta bem atenção. A Bíblia fala de 3 tipos de doutrina. A primeira, a doutrina de Deus. Doutrina significa conjunto de ensinamentos. Isso é que significa doutrina. A doutrina de Deus é aquela que passa de geração em geração, de século para século, de povo para povo. Ela serve para uma tribo indígena no meio do mato. Ela serve para as pessoas que viveram no ano 800. Ela serve para as pessoas que vivem em nossos dias. Ela serve para quem mora na Índia, no Japão, nos Estados Unidos da América, no Brasil. Ela serve para todas as culturas e todas as línguas e todas as nações. Por exemplo, sem santificação, ninguém virá a Deus. Isso é uma doutrina. A segunda doutrina é a doutrina do homem. A terceira é a doutrina de demônios. A doutrina do homem, ela está no centro. E ela pode ser um instrumento da doutrina de Deus para doutrinar, para ensinar a um povo que vive num costume, numa regionalidade, a buscar essa santificação. Sem farisaísmo e sem hipocrisia. Se esse homem é um homem de Deus, ele será um instrumento do Espírito Santo para trazer uma doutrina do homem, mas uma doutrina santa, de um homem de Deus. Mas se esse homem não for um homem de Deus, ele será usado por demônios, ou seja, ele vai doutrinar, trazendo doutrinas de demônios. Então, são 3 tipos de doutrinas. Paulo, em alguns aspectos, ele fala claramente, por exemplo, Paulo proibia a mulher de falar na igreja. Eu proíbo, disse ele, a mulher de falar na igreja, de ensinar qualquer coisa. Isso foi uma doutrina de um homem de Deus para o período da história que ele vivia. Você não pode trazer isso para os nossos dias. Nós vivemos em outros séculos, em outros costumes. Naquele período da história, se uma mulher se levantasse para ocupar um púlpito e ensinar e pregar, seria um escândalo, isso traria um prejuízo muito grande. E muitas explicações teriam que ser dadas a esse respeito. O povo judeu considerava que a mulher não tinha nem alma. Então Paulo queria evitar escândalos e problemas. Se ele vivesse em nossos dias, é evidente que ele veria como as mulheres têm sido um instrumento poderoso na mão de Deus, muitas vezes um instrumento bem mais aperfeiçoado e bem mais fiel do que os homens. Então isso é uma doutrina de um homem que traz o pano de fundo histórico, mas nós não podemos deixar de observar dentro dos ensinamentos do apóstolo Paulo, a doutrina de Deus, ou seja, aquela que ele pegou para doutrinar, de acordo com a regionalidade, a cultura e o período histórico que ele vivia, não podemos deixar de lado a doutrina de Deus. E entendermos isso. Paulo diz aqui: eu quero que saibas que Cristo é o cabeça do homem, e o homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Isso não é uma doutrina de homem. Isso é uma doutrina de Deus. De geração em geração. Ela é eterna. Escute, eu vou dizer uma coisa para você. Essa questão é muito séria. Você sabe por que existe muita gente sofrendo? Muitas mulheres sofrendo, homens sofrendo, casamentos errados. A Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não pode separar. E nós estamos falando de uma união que é feita por Deus, promovida pelo próprio Deus. Isso significa o que aconteceu naquele jardim. Há dentro de cada homem, agora, um espaço vazio. Eu estou me referindo ao aspecto da necessidade de uma companheira que lhe seja idônea. Mas não é qualquer uma. Não é aquela que agrade aos seus olhos ou à sua carnalidade. Mas é aquela que, de fato, vai preencher exatamente o espaço que há vazio dentro de você. Ou seja, é como o povo costuma dizer, é a alma gêmea. É o outro pedaço da laranja, as pessoas dizem isso por aí.
Isso tem um grande fundo de verdade quando nós examinamos a história de Adão. Ela é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne, ela pertence ao meu ser. Ela pertence ao meu ser. Então, essa é a união feita por Deus. Agora, você não pode querer atribuir a Deus responsabilidade pela tua irresponsabilidade. Porque muitas vezes a pessoa enche a cara de cachaça e resolve casar. E a primeira pessoa que aparece, ele vai em casa. Em outros casam porque engravidou, em outros casam porque se esmordeu na cabeça, quer sair de casa. Não é? Em outros casam no centro espírita, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. E vai no cartório e assina um documento. E você não pode querer afirmar que Deus está nesse negócio ou que ele tem qualquer espécie de responsabilidade com essa coisa. Não foi ele que promoveu essa união, não foi ele que promoveu esse casamento, foi você, foi a sua casa ou foi o capeta. Por isso, tem muita gente sofrendo. Missionário, o senhor está bravo hoje. Não estou não. Estou tranquilo. Estou calmo. Só que eu conheço a verdade. Eu já vi muita gente, irmão. Eu já vi casamento durar 6 meses. Estou falando de gente crente. Estou falando de gente que ora. Viu? E eu fui chamado uma vez, vi o casamento da irmã, foi uma bênção. Gastaram uma grana na recepção e pá, aquela coisa toda, hino e tal, e aquele amor todo, e é beijo pra lá e beijo pra cá, e aquela paixão, e aquela coisa. 3 meses! Eu fui chamado na casa desse casal e a mulher tinha arrebentado a televisão no chão, quebrou tudo, um quebra-pau terrível, e o casamento acabou ali, aquele negócio, foi uma confusão danada. Só Deus sabe. O que é isso, irmão? É o que está acontecendo? Existem quebras de princípios de autoridade. Porque muitos homens não têm Cristo como cabeça. Eles não podem ser cabeça da mulher. Muitos homens são verdadeiros bananas, como foi Adão. E não tem condição de ter o governo, porque simplesmente quem está sobre o governo da cabeça dele não é Cristo. E muitas mulheres, muitas vezes, algumas se negam a ter essa autoridade sobre elas, a autoridade do homem. Não é? Algumas não têm culpa disso, elas não podem perder a salvação, porque muitas vezes casaram errado e casaram com um homem que não tem Cristo como sua cabeça e ele próprio não tem condição de governar dela, nada, e ela não pode perder a sua salvação por causa disso. E a Bíblia diz que quando os homens se calam, até as pedras têm que clamar. Mas o que nós estamos falando é sobre quebra de princípios de autoridade. Sabe, uma vez eu estava indo para o Egito e no aeroporto eu encontrei um sujeito, eu vi que ele estava falando português, ele estava com uma mulher. E essa mulher era egípcia, com aquele traje todo, né? E eu fui conversar com ele, você é do Brasil? Então, comecei a conversar, ele morava em São Paulo e tudo. E o que você foi fazer no Egito? Ele disse, eu fui buscar uma esposa. Eu falei, ué, você foi buscar uma esposa no Egito? Mas não tem mulher no Brasil? Ele disse, mulher tem um monte. As mais belas, os corpos mais bonitos do mundo. Mas esposa, eu fui buscar no Egito. Porque as mulheres no Brasil, elas são criadas desde pequenininha para terem uma vida totalmente independente do homem. Lá no Egito, não. Lá a cultura é diferente. E eu fui buscar uma esposa para mim lá. Bom, nós estamos falando sobre princípios de autoridade. Veja o que diz aqui. Paulo está dizendo que Cristo é a cabeça de todo homem. O homem é a cabeça da mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. Ele diz mais. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão.
Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre si, sobre a sua cabeça, um sinal de autoridade por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão, Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós, disse Paulo. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a própria natureza que é desonra para o varão ter o cabelo crescido? Mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. Preste atenção. Eu não estou falando de bobagens aqui. Eu agora há pouco falei sobre doutrina do homem, e falei sobre doutrina de Deus e doutrina de demônios. Nós estamos falando que o apóstolo Paulo, você não pode dizer que o apóstolo Paulo era um machista. Paulo está trazendo revelações de Deus. E ele está dizendo que a mulher deve ter o seu cabelo crescido. Não estamos falando de anjos com tesoura na mão, com gavetas na entrada do reino dos céus. Estamos falando do que Paulo disse aqui, sem acrescentar nada ao que ele disse. Ele disse que o cabelo comprido lhe é honroso. E que aquelas que não quiserem usar aquele véu como um sinal de submissão, de que há uma autoridade sobre ela, se ela ora ou profetiza sem usar aquele véu, ela deve ter o seu cabelo comprido como este sinal. E Paulo diz que se ela não o fizer isso, que se raspe logo a cabeça e que se aparente logo como um homem. Paulo estava preservando não apenas a figura da mulher, mostrando que ela era diferente das prostitutas que haviam naquela região de Corinto, que se trajavam com os cabelos rapados. Mas Paulo traz também uma revelação de Deus. Não se trata de machismo, mas uma revelação de Deus. E ele diz claramente que o cabelo comprido lhe é honroso, ele foi dado como um sinal de submissão à autoridade do homem sobre ela. Olha, polêmico isso, não é? Mas não é, não. Agora tem uma coisa, o tempo acabou, né? Nós estamos em cima da hora de terminar o programa e tem muita coisa para falar. Vamos continuar amanhã, então? Você me aguarda? Mas não fica com raiva de mim, não, hein? Deixa eu terminar, eu estou só pregando o que diz a palavra de Deus. Tem muita coisa para falar sobre a mulher virtuosa, não é? Mulher é uma bênção, uma grande bênção na vida de qualquer homem, não é? Ou pode ser uma maldição, não é? Está lá em Provérbios que diz assim que a mulher virtuosa é um tesouro. Meu Deus, quem a achará? Ela é uma bênção, não é? Está lá na palavra de Deus que diz que a mulher rixosa, aquela briguenta, né? aquela quebra-barraco, essa é como gangrena nos ossos do homem. É melhor morar lá no canto do telhado sozinho do que numa casa espaçosa com uma mulher briguenta. Nós temos liberdade de meditar sobre essas coisas ou não? Ou nós temos que ficar aqui conversando para saber se Adão e Eva tinham umbigo e sobre o sexo dos anjos? Não. Vamos falar aquilo que fere na nossa carne. Vamos falar aquilo que tem importância, aquilo que pode mudar a nossa vida. Me aguarda amanhã, se Deus quiser. Eu estou de volta para a gente continuar esse assunto. Um abraço a todos.